Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão descedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos dê da sua paz. Dizem que há uma grande sintonia, uma profunda cumplicidade entre o cavaleiro e o seu cavalo. Eu não tenho certeza se isso é verdade e, mais ainda, se esta máxima serve também para o cocheiro e seu cavalo de tração, mas para quem observava Iona Popov, encolhido ao máximo na boleia do seu velho coche, profundamente imerso em seus pensamentos, podia até concordar que assim também parecia estar acontecendo ao seu cavalo. Grandes flocos de neve cobriam a paisagem, assim como nossos dois personagens, conectados por uma longa rotina de trabalho. A noite estava parada, quase sem clientes, que usavam os serviços de Iona para seguir de lá para cá. Um dado momento, o trenó se sacode todo com o peso do primeiro passageiro daquele dia. Iona percebe que é um militar corpulento, envolto num pesado sobretudo. O passageiro grita: "Para Vibrovskaya!" Iona, ainda entorpecido, sacode os ombros, derrubando as placas de neve, e puxa as rédeas do seu cavalinho, fazendo também que ele desperte do profundo marasmo e sacuda das suas costas, do seu lombo, aquelas mesmas placas de neve. Os dois saem trôpegos pela viela, assustando e irritando os transeuntes que lhes dizem desaforos, gritam impropérios. E o militar vocifera lá do fundo do coche: "São todos uns canalhas." Iona olha para trás e tenta mover os lábios, mas a garganta está estranhamente seca. "O que é?" vocifera o militar. "Estás dormindo, homem? Vamos, toca de uma vez esse trenó, eu tenho pressa, tenho uma reunião importante, não posso me atrasar para chegar nesse lado da cidade." Iona torce a boca, força a garganta e rouqueja: "É que meu filho morreu esta semana." "É mesmo? E do que foi que ele morreu?" perguntou o passageiro. Iona se sente até envolvido pela simpatia desse passageiro e diz: "Quem sabe, talvez fosse a febre. Meu pequeno ficou 3 dias no hospital e depois finou-se. Mas eu sei que é a vontade de Deus." Naquele mesmo momento, alguém grita lá da escuridão: "Vira essa carroça, velho! Estás tonto ou quê?"
E o passageiro corta, dizendo: anda, anda, assim não chegaremos nem amanhã, vai mais depressa. Iona volta-se para frente, tentando recuperar o traçado da estrada, puxando as rédeas com mais força, quase abalroando outro condutor. Quando ele torna a esticar o pescoço para retornar à conversa, o passageiro que havia sido tão simpático alguns momentos atrás, está com os olhos fechados, ressonava baixinho, com certeza nada disposto a escutá-lo. E Iona volta novamente para dentro de si mesmo, conduzindo com destreza agora o seu cavalo e chegando no local aonde o militar desejava parar. Ele para diante de um botequim, o militar salta e ele fica lá novamente, dobrando-se sobre o assento, deixando que a neve grossa faça uma nova camada sobre ele e o seu cavalo. Passa-se uma hora, outra hora, e logo novamente os dois parecem uma escultura de gelo, de tão cobertos de neve que eles estavam. Num dado instante, Iona é retirado dos seus pensamentos por 3 jovens barulhentos que sobem no trenó e vão novamente dizendo: cocheiro, desejamos chegar na ponte policial. Pagamos 20 copeques para a viagem, se você nos levar os 3. Iona suspira porque o preço era inadequado, mas na verdade o que importava? Não havia espaço suficiente para que os 3 ficassem sentados confortavelmente no trenó. Por isso, um deles teria que ir de pé. Ele acena com a cabeça, espera que os moços discutam quem ficaria sentado e quem se sacrificaria, e eles seguem na jornada. Num dado momento, Iona sente um corpo agitado e uma voz trêmula de um rapaz atrás de si. Anda, toca, grita o moço em seu ouvido. Vai arrastar-se assim por todo o caminho, seu velho? Mete chicote nesse cavalo, eu não vou aguentar muito tempo desse jeito sem poder me sentar. E assim foi por todo o caminho. Enquanto falavam de garrafas de conhaque, de noitadas, o rapaz de pé não deixou de insultar Iona. Ora falando que o seu chapéu era velho, outro que a sua carroça estava muito estragada, outra dizendo que a sua roupa cheirava mal. E eles assim vão e Iona não se incomoda, porque afinal ele estava até achando aqueles 3 jovens muito divertidos. Num dado momento da corrida, eles fazem uma curta parada para respirar e Iona volta-se para trás e diz: esta semana, sabem, eu perdi meu filho. E o rapaz que estava logo atrás dele suspira: vamos todos morrer. Anda, toca mais depressa. Eu juro por Deus, eu não aguento mais viajar assim. Quando é que vamos chegar? E um dos rapazes que estava sentado, talvez se condoendo da figura de Iona, talvez apenas querendo puxar conversa, ele pergunta: cocheiro, você é casado? Iona se anima e abre a boca para responder quando eles finalmente chegam ao destino, gritando para outros amigos que estavam ali esperando por eles na calçada. Os 3 jovens descem esbaforidos e se perdem na multidão. E os olhos de Iona percorrem ambos os lados da rua. Muitas pessoas estão ali, indo, sabe Deus, para que destino. Passam despercebidas uma das outras. E ele pensa: não haverá no meio dessas milhares de pessoas ao menos uma que quisesse me ouvir? Ele já não aguenta mais. Para casa, pensa ele. Vamos para casa.
E o cavalinho, como se adivinhando seus pensamentos, põe-se em trote miúdo e cerca de 1h30 depois, Iona já está sentado diante de uma estufa grande e suja. E ele fica ali com seus pensamentos. Vai fazer 1 semana que lhe morreu o filho. E ele ainda não conversou direito com ninguém sobre o que havia acontecido. Ele tem necessidade de falar. É preciso falar. E falar com pausa, com método, lentamente. É preciso contar como o filho adoeceu, como padeceu, o que disse antes de morrer e como morreu. É preciso descrever o enterro e a ida ao hospital para buscar a roupa do defunto. De quantas coisas mais ele poderia falar agora? Pensar em outras coisas parecia não caber na sua vida. Ele precisava trabalhar o seu luto, ele precisava dividir a sua dor. Mas com quem ele a dividiria? Não havia mais ninguém que quisesse ou pudesse o ouvir. Aborrecido, ele decide ir até o estábulo para ver como está o seu cavalo, que parece ser o seu único amigo. Lá ele o encontra mastigando lentamente um bocado de feno. Nem mesmo dinheiro para comprar aveia eles tinham conseguido naquela noite de trabalho. Iona estica a mão, se aproximando do seu amigo, e lhe acaricia a crina curta e áspera. E diz: assim é, meu irmão de trabalho, meu companheiro. Não existe mais o meu menino. Foi-se para o outro mundo. Morreu assim, por nada. Agora, vamos dizer, meu querido cavalo, você tem um potrinho que é o teu filho. E de repente, vamos dizer, esse mesmo potrinho vai para o outro mundo. Dá pena, não é verdade? O cavalinho vai mastigando, escuta e sopra na mão do seu amo, recebendo do seu cavalo a atenção que ele não teve até então de nenhum outro ser humano. Iona sente-se acolhido, livre para falar sobre a sua perda. Anima-se e conta-lhe tudo. Este é um pequeno conto do grande escritor russo Tchekhov, que nos faz refletir muito sobre a dor, a nossa própria dor, a dor alheia e a força como nós a encaramos. Apesar desse conto se passar no final do século XIX, a postura dos personagens é muito atual para muitos. Na sociedade moderna, há muito pouco espaço para o sofrimento e para o acolhimento devido de quem sofre. No fundo, nós não gostamos de lidar com o sofrimento e a dor do outro, porque eles remetem às nossas próprias dores e nem sempre estamos suficientemente saudáveis e equilibrados emocionalmente para dar atenção devida à dor alheia. Você, amigo, amiga que está me ouvindo agora, pode até pensar assim: eu passei pela minha cota de dor e sobrevivi sem ajuda. Se você resistiu, que bom. Isso, no entanto, não nos dá o direito de banalizar o sofrimento das outras pessoas, nem de fugir deles, nem de deixar de oferecer as nossas mãos em fraternidade para ampará-los. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 6, o Espírito de Verdade nos diz: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas.
Assim, o Espírito de verdade nos diz que a dor é sagrada e que é sagrada todas as dores, grandes, pequenas. Quem pode dizer? A dor só pode ser medida pela resistência das forças e da coragem daquele que a sofre. Todos sabemos que viver é um grande desafio. Tudo que vive neste mundo, os animais, as plantas, o homem, todos os dias, tem que lutar com as mais variadas adversidades. Desastres, provações, enfermidades, flagelos inesperados, nos levam a fazer infinitas e aflitivas indagações. Melancolia, saudade, carência afetiva, solidão, angústia, são palavras mais e mais ouvidas no nosso dia. A dor em toda parte. Entretanto, a lei de amor é a lei que rege o universo. E até pode parecer uma contradição termos sido criados pelo amor de Deus e sofrermos. Será que Deus existe mesmo? Alguns vão pensar. Será que Ele não é, além de um carrasco cruel, que nos oferece tantas alegrias, tantas bênçãos, tantos amores, para simplesmente os arrancarem das nossas vidas com uma mão ligeira? E é aí que a doutrina espírita nos abre os olhos da alma, para entendermos esta ampla e aparente contradição. Mais uma vez, recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos, no capítulo 5, nos itens de 3 a 5, nos falam que duas são as causas das aflições em nossas vidas. A primeira causa nós podemos encontrar nesta vida presente, e ela é resultado das nossas atitudes e decisões pessoais. Pensemos bem, quantos dos nossos sofrimentos são causados pelo nosso orgulho, pela nossa imprevidência, pela ambição e pela vaidade, que nos faz tomar certas decisões que no fundo nós sabemos que vão acontecer de uma forma a não ter um bom resultado, mas mesmo assim nós tomamos aquele caminho. E os Espíritos nos dizem naquele capítulo a seguinte frase: interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante condição. Esta análise é dolorida, mas também é simples de fazer. Mas existem outros sofrimentos que não têm a sua origem nos enganos que nós cometemos nesta vida. Como, por exemplo, a perda de um ente querido, os reveses da fortuna que nenhuma previdência poderia prever, as doenças de nascença, os acidentes que não poderiam ser impedidos. E assim nos diz a doutrina espírita: se pensarmos que a vida humana se inicia no berço e termina no túmulo, sem cogitarmos num antes e um depois da nossa vida, a dor que assalta durante este período entre o berço e o túmulo parece realmente ser um ato cruel do destino. Mas a partir do momento em que passamos a cogitar na possibilidade de haver um antes do momento do nosso nascimento e um depois da nossa partida para o túmulo, todo o horizonte se amplia. Vamos pensando que, como elos de uma cadeia, as nossas vidas estão interligadas
e todo o aprendizado não aproveitado, todo o dever esquecido, toda a ação mal feita, deixará na contabilidade da nossa consciência um saldo que deverá ser quitado à custa dos nossos esforços de reparação. E assim o Espiritismo nos convida a olhar a dor por estes dois parâmetros, o do equilíbrio e o da educação. Se malbaratamos as nossas vidas, os nossos deveres, as nossas responsabilidades em uma vida anterior, Deus nos dá a oportunidade de refazermos aquela ação, passando novamente por um teste em que nos oferecerá o equilíbrio da consciência e a educação do caráter para seguirmos pela estrada mais uma vez. Muitas vezes na nossa vida diária nós dizemos que erramos uma vez porque não sabíamos, mas errar duas vezes deixa para lá um sabor na nossa boca de ignorância. Procuramos sempre corrigir os nossos erros, e assim também é nos erros que nós fizemos, que nós contribuímos na nossa encarnação anterior e que precisam ser quitados com a nossa consciência. Leon Denis, no magnífico livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz que se nas horas das provas soubéssemos observar o trabalho interior, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e de aperfeiçoamento. Veríamos que ela fere sempre o local mais sensível. Veja como é verdade. Nós parecemos sentir, muitas vezes na nossa existência, que aquilo que nos toca, que nos fere, que faz doer, é exatamente o ponto mais delicado da nossa existência. Um pouco mais adiante, ele nos diz que sob os golpes repetidos do martelo, em um será preciso que a arrogância e a personalidade excessiva caiam. Será preciso que a moleza, a apatia, a indiferença desapareçam em outro, a dureza, a cólera, o furor num terceiro. Para todos haverá processos diferentes, variados ao infinito, segundo os indivíduos, mas para todos agirá com eficácia, de modo a fazer nascer ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosamente no fundo do ser, ou então uma nobreza nova que adorna a alma para sempre adquirida. Então vemos que a dor é como o artífice que pega aquela pedra bruta aonde dorme um magnífico diamante e através do buril da dor vai nos lapidando as facetas, tornando-nos brilhantes, capaz de refletir a poderosa luz, transformando a nossa intimidade em algo valioso. Ninguém que passa pelo sofrimento lucidamente o faz sem transformar-se. E note bem, aqui dizemos passar pelo sofrimento, atravessar por ele e sair do outro lado. Não estacionarmos naquele sofrimento que parece eternizado pelo nosso coração, que alimenta aquele momento de dor e não aprende nada com ele. Meimei tem uma frase muito interessante na mensagem Recomeçar, do livro Somente a Dor, que me chamou muito a atenção. Ela diz assim, que os sofrimentos vencidos são tijolos de experiência,
com que levantarás novas paredes no santuário da esperança. A questão está em vencer o sofrimento e não ser vencido por ele. A questão está em usar o sofrimento para construir algo novo e sólido dentro de nós. Assim, quando a provação chega, não fuja. No momento de crise, quando nos pesam sobre os ombros as grandes responsabilidades, permanece firme diante dos encargos que a vida colocou em tuas mãos. A carga das nossas obrigações muitas vezes parecem estar além dos limites das nossas forças e pensamos que não seremos capazes de dar conta da tarefa. E quem já não se viu meditando diante de um desassossego, que é aquele problema que nós estamos passando, está no lugar errado, que Deus errou de endereço e que mandou aquela dor para a pessoa errada. Isto aconteceu há alguns anos atrás com uma jovem chamada Lúcia. Lúcia era um personagem feliz. Ela era a filha de um lar equilibrado, teve uma infância cercada de amor, vira muitos dos seus sonhos se realizar sem muitos esforços, e a vida lhe sorriu muitas vezes. Ela era bela, casara-se com o amor da sua vida e com ele formara um lar ditoso. Tivera um lindo menino que era saudável e feliz. E ela vivia seu sonho de felicidade já há muitos anos. Acordava cantando todos os dias, porque sentia necessidade de agradecer à vida por tudo aquilo que ela vivia, por tudo aquilo que ela experimentava. Atendia ao seu filho e ao esposo com tanta dedicação e carinho como seu coração era possível de ter. Cuidava que a vida doméstica transcorresse sempre na mais perfeita harmonia. Até que um dia Lúcia descobre que o seu marido a traía. E a dor atingiu o seu coração de uma forma tão profunda, porque ela se sentiu construindo aquele lar, aquela vida, aquele seu sonho dourado, sob bases ruídas, sob a areia fofa. E naquela noite, ela espera o marido voltar do trabalho e o confronta. Ela pede explicações, ela discute, ela chora, ela vocifera, ela o acusa e ela pede para que ele não a deixe. E para sua surpresa, triste surpresa, o marido não nega absolutamente nada e muito menos se desculpa. Consternada, ele confirma que a infidelidade já vinha se arrastando fazia um longo tempo, que ele era homem, que tinha necessidades, que muitas vezes o casamento não podia, em totalidade, lhe satisfazer. Que muitas vezes ele era tentado e que numa dessas vezes ele sucumbiu. Eles se desequilibraram, os dois, começam a discutir em voz alta e o marido parte para a agressão física, antes de abandonar a casa de forma intempestiva. Lúcia se sente profundamente ferida. Naquela noite ela não dormiu, de tanta agitação e angústia que a decepção havia trazido ao seu coração. E as más companhias foram lhe fazer companhia naquela noite. Logo pela manhã ela toma uma decisão drástica, final. Ela vai se matar e levar junto o filho.
Ela queria ferir com a mesma profundidade, com a mesma dor, e encher de culpa aquele a quem ela amara e agora odiava em igual medida. Ela sai de casa levando o filho pequeno de 4 anos pela mão em direção ao Farol da Barra, porque essa família vivia lá em Salvador, no estado da Bahia. Ela sabia que naquele local o mar batia com força no penhasco e que uma queda provocada pelas suas mãos tiraria a vida do seu filho e a dela mesma, porque nenhum dos dois sabiam nadar. E a rua por onde ela se movimentava era cheia de trânsito de carros e do burburinho das pessoas indo e vindo. E enquanto ela aguardava para atravessar a rua, a criança, o seu filho, lhe escapa das mãos e corre entre os carros. E Lúcia se desespera. Veja que estranho paradoxo para o coração dessa mãe. Ela estava conduzindo seu filho pela mão para matá-lo. E quando ela vê o filho correndo o risco de ser atropelado e morrer, ela fica desesperada, pega no colo e atravessa entre os carros, chegando do outro lado. Ela esquece de si mesma, pensando apenas em salvar a vida do filho. Quando ela chega do outro lado da calçada, um pouco raivosa, ela tenta puxar o filho pela mão para voltar na direção do farol. Mas a criança, naquele momento, ela se abaixa, alheia a tudo que se passava, e recolhe um papel no chão. Lúcia agarra as mãos do menino, tira o papel e diz: "Isso é sujo, faz mal para você." E quando ela olha o papel, as letras grandes lhe chamam a atenção, porque no alto da folha estava escrito assim: 1 minuto apenas. E logo abaixo, ela lê: "No minuto apenas, a moléstia se instala, a paz íntima se consome, o dinheiro muda de mão, o amor parte, a dor se avizinha, a morte chega e a vida muda." Quantas verdades naquelas palavras! No minuto, a vida dela havia mudado realmente. Ela vai andando, arrastando pela mão mais uma vez o filho e continua na leitura. No minuto apenas, a tormenta acalma, a enfermidade a serena, o trabalho surge, a dor passa, o ausente chega, a perseguição cessa, o dinheiro aparece, a vida muda. Lúcia chega ao seu destino, senta-se numa pedra e termina de ler a mensagem. Lê outra vez e tem uma crise de choro compulsivo. O ímpeto suicida que a arrastara de casa havia passado. E havia passado em 1 minuto apenas. Marco Prisco nos diz nessa mensagem, que está no livro Legado Kardeciano, capítulo 51, que não devemos considerar a vida através do momento que passa, se ele não nos é propício. Que esses males que nos atingem no momento são ensejos de aprimoramento que ninguém pode desdenhar. Por isso, nunca acalente em teu coração a ideia de deserção. Tem bom ânimo, tenha coragem. A vida muda em 1 minuto apenas. Em 1 minuto apenas, Deus providencia o socorro. Pode ser um coração ferido pela dor mais profunda, mas sempre haverá um outro coração atento, uma mão amiga ou um pedaço de papel impresso na calçada, para que a vida mude em 1 minuto apenas. Não estamos sozinhos em nossa empreitada de vida.
A misericórdia divina sempre está presente em todos os lances da nossa existência. E por mais que nos sintamos isolados, ninguém sofre só. Somos acompanhados durante toda a nossa existência por uma pleiade de espíritos luminosos, interessados na nossa paz e no nosso progresso. E, em especial, nós temos ao nosso lado, diuturnamente, um guardião escolhido pela bondade de Deus para ser o nosso guia. Deles ouvido, pois a missão de um espírito protetor é de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida, como lemos na questão 491 de O Livro dos Espíritos. Ele está sempre nos intuindo ao bem. E esse bem, algumas vezes, pode estar gravado numa simples folha de papel. E assim a nossa jovem esposa retorna para casa levando consigo aquela mensagem volante. Já não passava pela sua mente a ideia de tirar a sua vida e muito menos de matar o seu filho. Ela observa que o texto estava assinado por um espírito. E ela se lembrou que havia um senhor espírita no mesmo banco onde o marido trabalhava e resolveu procurá-lo. Naquele mesmo dia, ela lhe telefona e pede-lhe orientação. E ele a encaminha para um centro espírita. Lúcia passou a frequentar a instituição e, pouco tempo depois, o seu marido retorna ao lar. Retorna também para o convívio salutar com a sua esposa. Ambos passam a frequentar aquela casa espírita. A vida muda e eles hoje têm mais 2 filhos e trabalham dentro dessa mesma instituição. Assim ficamos pensando, queridos amigos, que na nossa existência, muitas vezes nós somos chamados a observar aquilo que nos cerca, aquilo que nos fere, aquilo que nos traz dor aos corações. E muitas vezes, na nossa existência, nós ficamos nos sentindo sem saber para que rumo devemos seguir. Às vezes precisamos de uma palavra, de uma orientação e de um consolo. Muitas vezes uma simples conversa pode nos levar a tomar decisões felizes para a nossa existência. As nossas casas espíritas trazem um trabalho muito especial, que em algumas são chamadas de atendimento fraterno, a outras chamam de diálogo fraterno. Mas é um espaço onde aqueles que precisam de uma palavra de conforto, de uma visão nova da vida, de um ombro amigo que o ampare em suas lágrimas, pode ser atendido. A nossa casa tem esse serviço também. Quando estávamos em atendimento presencial, durante o período pré-pandemia, isso era feito presencialmente. Mas, apesar do distanciamento social que a pandemia nos impôs, nós temos outros canais aonde podemos oferecer este atendimento. Na nossa casa espírita, Sociedade Espírita Renovação, por exemplo, isso pode ser feito através de um e-mail especial, aonde as pessoas colocam as suas dificuldades e o atendimento fraterno se dá através de uma chamada de vídeo. Outras casas da nossa cidade, Curitiba, também oferecem este atendimento. E em muitas outras regiões do nosso país, este serviço também
pode ser encontrado. Busque socorro. Nós não estamos aqui nos colocando como terapeutas, como solucionadores de problemas, como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, porque todos nós estamos em sintonia com os nossos guardiães, aqueles que se interessam pela nossa paz, através dos nossos pensamentos e das nossas orações. Mas esse espaço é um espaço para se ouvir a dor e se acalmar o coração. E lembramos que, mais uma vez, aqui estamos todos nós, seguindo pela vida, ora nos nossos momentos felizes, ora nos nossos momentos de reflexão, de sofrimento e de dor. E podemos nos amparar uns aos outros, da mesma forma como Jesus nos ensinou. Agradecemos profundamente a atenção de todos vocês e que possamos retornar ainda mais vezes a conversarmos sobre as nossas questões emocionais, sobre as dores que trazemos nas nossas almas, mas também que possamos dividir as alegrias que já existem conosco, a certeza da confiança em que Deus existe. Deus está olhando para todos nós. Nós somos espíritos eternos que vivemos variadas vidas neste mundo ou em mundos diferentes, mais felizes, mais adiantados. De que os espíritos não estão apartados de nós, que eles podem se comunicar das mais variadas maneiras. Esses são os princípios que a doutrina espírita nos ensina. São eles que consolam as nossas almas. São eles que direcionam as nossas energias para que possamos ser mais felizes. Mudemos o nosso traçado de vida, dobremos as esquinas, porque na verdade as nossas decisões são tomadas num minuto apenas. Num minuto apenas nós calamos as nossas reclamações e o nosso coração se acerena. Num minuto apenas nós abrimos os nossos lábios e falamos em prol do direito, da justiça e do amor. Num minuto apenas, nós desejamos e dobramos a esquina e esquecemos o vício. Em um minuto apenas, nós encontramos o caminho para Jesus e o nosso coração se ilumina. Muita paz, queridos amigos, muita felicidade e muita saúde são os desejos sinceros do nosso coração. Que a paz de Jesus esteja com todos hoje e sempre. Que assim seja.